Olá, irmãos, Deus abençoe. Bem-vindo ao Pão Semanal. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal Tabernáculo de Mesquita. Clica no sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo para que você também possa estar evangelizando. Quando você compartilha, você está evangelizando, ajudando que essa mensagem chegue para outras pessoas, tá? Eu gostaria de tomar uma escritura aqui, de Efésios 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se há um lugar que nós devemos nos edificar, essa é na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E no livro das Eras da Igreja, aqui na página 52, o profeta diz assim: esse é o padrão, não há nenhum outro padrão, não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Enquanto as eras da igreja estão em evidência, nós temos que procurar voltar ao Pentecoste, que é o padrão de Deus. Pentecoste esse que é justamente o que foi falado aqui de Efésios 2:20, né? Fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aí nós vamos entender Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Esse é João Batista, converterá o coração dos pais aos filhos. Vocês vão encontrar em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel apareceu para o pai lá de João, né? Para Zacarias, e ele falou que ele teria um filho, e esse filho viria no espírito e virtude de Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais, aí é para o mensageiro que veio para a nossa era. Então, aonde que encontramos sobre João Batista? João Batista foi a voz do que clama no deserto. Isaías 40 foi profetizado por Isaías. No livro lá de Mateus capítulo 17, Jesus, depois de ter vindo do monte da transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus dizendo: mestre, os escribas dizem aí que importa que Elias venha primeiro. Eles sabiam que antes do Messias vir, teria que vir Elias, mas eles não conseguiram receber o Elias. Jesus falou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, tá? Falando de um Elias que viria, futuro. Observe lá, Elias virá primeiro, mas depois ele diz assim: Elias já veio e eles não receberam. Que Elias é esse que já veio e eles não receberam? Esse era João Batista. Mas Jesus afirmou que viria um Elias. Por que eles não receberam João Batista como o precursor da primeira vinda de Cristo? Porque eles estavam esperando Elias. E não veio Elias, veio João Batista. Mas ele veio na unção e na virtude de Elias. Observa Eliseu. Eliseu, ele ficou do lado de Elias o tempo todo. E Elias falou: o que você quer comigo? E ele falou: quero porção dobrada do seu espírito. E Elias disse para ele: se você ver, quando eu partir, você assim o terá. E a Bíblia mostra que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Mas não era Elias, era Eliseu. Porém, o espírito de Elias estava repousado sobre ele. O mesmo espírito de Elias estava repousado sobre João Batista, e eles não puderam receber João Batista. Agora Jesus fala em Mateus 17 que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em Malaquias 4, versículo 5, né? Ele diz:
que esse Elias, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia é esse que ele está falando aqui, o profeta? É o dia da vinda do nosso Deus. Grande para aqueles que creem, terrível dia será para aqueles que não creem, não creram na vinda dele. E no 6 ele diz, e converterá o coração dos pais aos filhos. Esse é João Batista. Como eu falei para os irmãos em Lucas capítulo 1. E o coração dos filhos aos seus pais, esse é o nosso profeta da nossa era, né? O que esse profeta veio fazer? Ele veio trazer de volta a fé apostólica, quando ele diz trazer o coração dos filhos aos pais. Filhos nós, gentios, trazendo a nossa fé de volta aos apóstolos, a fé apostólica. Aí você vai entender por que Efésios 2:20 fala que fundados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Por isso Deus nos enviou um profeta, Deus nos enviou um Elias antes da vinda de Cristo. Esse profeta se chama William Marion Branham. No ano de 1933, este homem estava pregando o evangelho, batizando as pessoas ali no Rio, Ohio, nos Estados Unidos. E uma grande voz do céu veio enquanto ele batizava, e aquela voz falou, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, você e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele estava batizando as pessoas ali no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como fala em Atos capítulo 2, versículo 38. E as pessoas que esteve naquele lugar dizem que quase todas caíram desmaiadas ali em torno daquele rio, porque aquela grande voz foi falada do céu, o próprio Deus comissionando William Branham como precursor da sua segunda vinda. Assim como o Espírito Santo comissionou Jesus Cristo lá no Jordão, esse é meu filho amado, a quem tenho o prazer de habitar. Ali foi a comissão de Jesus Cristo. Agora, nós temos William Branham como um profeta, não no lugar de Deus ou nada além de um profeta. Nós não adoramos homem, nós não adoramos profeta, simplesmente temos ele como um homem que está preparando uma noiva, a saber, a Cristo. Assim como Paulo também se preocupou em preparar uma virgem pura, apresentar a Cristo. E ele também, com a sua mensagem, vem preparar uma noiva para esse grande rapto. E deixa eu falar para você, o que faz ele ser um profeta? É porque ele, todo o tempo, nos leva de volta à palavra. As igrejas hoje, elas não têm compromisso mais com a palavra. A palavra de Deus, ela ficou praticamente de lado, ela não é absoluta mais. Mas um homem de Deus, um profeta, a maior vindicação que ele é um profeta, é que ele tem nos levado para a palavra de Deus outra vez. Palavra essa que nos leva a nos batizar no batismo apostólico, no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos 2, versículo 38. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos capítulo 10. No nome do Senhor Jesus Cristo, batismo esse, segundo Atos capítulo 19. E assim, vários relatos de batismo no nome de Jesus Cristo. E ele tem nos mostrado essas verdades bíblicas. Por isso que nós estamos voltados à doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Às vezes vemos uma placa de uma igreja e lá está escrito Igreja Missionária Apostólica ou Igreja Pentecostal, mas se você fala com ele que o batismo correto é no nome de Jesus Cristo, que o batismo dos apóstolos e dos profetas é no nome do Senhor Jesus Cristo, eles não aceitam. Então não estão edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso eu te convido nessa ocasião, volte para a palavra de Deus, venha ser batizado segundo Atos 2, versículo 38, volte para a doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse é o padrão do nosso Deus. E que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo.